Olá, encorajadas! É um grande prazer estar novamente aqui para continuar o nosso estudo referente a Oséias. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 9 e, conforme a Érica já falou para vocês, as trombetas tocaram e chegou o momento do castigo do Senhor. Hoje é um capítulo muito intenso. Aí da sua casa, esteja orando antes de iniciar esse estudo, para que o Senhor possa tocar no seu coração e trazendo uma profunda reflexão. Pai querido, de amor, de carinho, agradeço por esse dia de vida. Neste momento, coloco a cada um que está assistindo esse vídeo que possa ser profundamente tocado, Senhor, a respeito da sua palavra, Pai. Esteja conduzindo os nossos corações, Senhor, que cada palavra que saia de nossa boca venha do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, meninas, vamos lá. Oséias, capítulo 9. Eu vou estar usando aqui a versão NVI e vamos discorrer esse estudo referente a Oséias. Então, eu coloquei como roteiro que hoje nós falaremos sobre o castigo do Senhor, enfim, chega a Israel. Nós temos visto, né, no decorrer desses estudos, toda a parte histórica e toda como Israel estava, né? Ele estava totalmente contra aos mandamentos do Senhor. Eles estavam na apostasia, né, da fé, adorando outros deuses. E hoje a gente vai ver a profundidade que chegou essa idolatria e essa prostituição espiritual. Então, nós entramos a partir do versículo 1 ao 3 do capítulo 9. Coloquei aqui como definição a sentença do Senhor. E o que é essa sentença? A gente vê aqui, ó, Oséias 9:1. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição, em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Aqui o Senhor já está avisando: não se alegre, Israel, porque o dia de vocês está contado e o meu castigo está chegando a vocês. Vocês não comerão mais o salário da eira e do lagar, né? A eira de trigo. E os produtos não alimentarão mais o povo, o vinho novo lhe faltará, e vocês não permanecerão na terra do Senhor. O que Deus está falando aqui claramente? A gente vai lembrar um pouco que Israel era um povo muito festeiro, muito alegre, e todas essas festas tinham um cunho espiritual, né? Tinha um cunho da idolatria ao Senhor, né? Então as festas eram todas voltadas ao agradecimento de tudo que o Senhor tem provido, né? Na vida dos israelitas. E aqui não era diferente. Mas o que estava acontecendo? O povo de Israel estava tão corrompido que eles estavam servindo as festas do Senhor, que deveriam estar agradecendo ao Senhor pela colheita de trigo, pela colheita de vinho. Eles estavam adorando a Baal. E o pior, né? Não somente agradecendo a Baal aquilo que Deus tinha abençoado eles estavam servindo Baal da forma que Baal dizia que tinha que ser idolatrado, né? Que era com prostituição cultual. Eles faziam orgias nessas festas em agradecimento a um Deus que não era o verdadeiro Deus. Israel estava num nível de perdição tão grande que eles chegaram num ponto onde eles se ofereciam em sacrifício sexual a agradecimento a outro Deus, que não é Deus, sendo que o Deus que proveu tudo isso aqui para eles não se lembravam mais, né? Então eles estavam num nível muito profundo de prostituição espiritual, né? Então Deus aqui veio para mostrar para eles, e nesse ponto eu falo que Deus é um Deus extremamente estrategista, né? Porque
Deus tinha que atuar exatamente naquilo que eles estavam fazendo, né? Eles estavam adorando outros deuses naquilo que o Senhor fez, né? Então, o que o Senhor disse que faria aqui, né? Porque assim, as colheitas de trigo e de vinho deles eram coisas assim, grandiosas, serviam para um ano de sobrevivência, né? Então, é por isso que existiam grandes festas para agradecimento, porque toda a colheita dependia todo o próximo ano deles, né? Toda a provisão, toda a troca, tudo que eles teriam de poder financeiro daquela época era em cima disso. E Deus abençoava as colheitas deles, né? Então, o Senhor estrategicamente já disse: vocês não terão mais trigo e vinho. Vocês vão ver que Baal nada vai poder fazer para vocês, porque eu abençoei e eu vou tirar a mão. Vocês não terão mais aquilo que vocês estão usando e cultuando outros deuses. E aí o Senhor vem e testifica tudo aquilo que ele já estava falando através da vida de Oséias, através dos próprios nomes dos seus filhos, né? Aqui o Senhor testifica: vocês não estarão mais na terra do Senhor. Que terra é essa? É a terra prometida, né? Se a gente parar para pensar, o povo caiu numa prostituição espiritual, numa apostasia de fé, não 3, 4, no máximo 5 gerações antes dos seus antepassados que entraram na terra prometida, que viram o Senhor abrir o mar vermelho, que viram o Senhor direcionar o povo por todo o deserto para adentrar a terra que o Senhor lhe deu. E quando o Senhor pediu para eles adentrarem, era para eles eliminarem todos os povos que ali estavam. E sabe o que Israel fez aqui? Eles não eliminaram os povos e se tornaram piores do que os povos idólatras daquela região. Então, tudo que o Senhor falou não foi feito, né? Tudo que aquilo que eles viram, os milagres de um Deus poderoso que tudo faz, foi simplesmente caído no esquecimento e entregue a cultos da carne, cultos do corpo, né? E continuando aqui, ó, a gente leu do 1 ao 3. Deixa eu só ver aqui do 1 ao 3. Vamos ler do 4 em diante. Eles não derramarão ofertas de vinhos para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que tornem puro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. Então, todas as ofertas que eles deveriam fazer referente à colheita, referente a tudo aquilo de agradecimento, prestando ao Senhor, o Senhor estava rejeitando. O Senhor não queria nada daquilo que produzia da mão deles. Todas essas ofertas sujas de prostituição, de idolatria a outros deuses, daquilo que o Senhor ofereceu para eles, o Senhor estava rejeitando Israel, o Senhor não receberia nenhuma oferta. Deus é um Deus que faz as coisas corretamente. Deus nem precisa de nós, Deus nem tinha necessidade desses sacrifícios, mas o Senhor está aqui demonstrando claramente que o Senhor rejeita, porque não é dessa forma que o Senhor quer ser adorado. Deus é um Deus que nós devemos ter o temor e o respeito, e o Senhor não queria receber nada desse povo, de acordo com aquilo que eles estavam vivendo, tão perdidos e afundados no pecado. O Senhor rejeita Israel e todas as suas ofertas. O que farão vocês nos dias das suas festas físicas, nos dias de festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata as urtigas vão hordar, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Então, o que ele estava dizendo aqui nessa parte? Quando chegasse o dia do Senhor, e quando chegaria esse dia para eles, quando eles fossem cativos novamente, Deus já estava avisando que eles seriam cativos pelos assírios, pelas próprias alianças não aprovadas pelo Senhor que Israel fez. Israel fez muitas alianças do que o Senhor não permitiu. O Senhor não queria que fizesse alianças, e ainda mais
com povos pagãos, povos idólatras. Deus não permitiu essas alianças. E quantas vezes nós fazemos os mesmos em várias esferas das nossas vidas? Nós nos dedicamos a fazer alianças que o Senhor não queria, que o Senhor não permitiu. E mesmo assim, nós continuamos desonrando o Senhor. E aqui o Senhor estava falando que quando chegasse o dia que os assírios capturariam eles tentariam fugir para o Egito. E lá no Egito eles encontrariam a morte. Então Deus já estava dizendo, não adianta fugir, o meu castigo vai chegar, a conta chega sempre. E aí aqui a gente entra num texto muito conhecido e como anteriormente a Érica falou, e no próximo vídeo a Paty também falará sobre a lei da semeadura, que é bíblico, né? Tá lá em 2 Coríntios, tá lá em Tiago e várias citações do Novo Testamento sobre a lei da semeadura. Gente, a lei da semeadura chega, a conta chega. O povo não está colhendo aqui coisas que Deus simplesmente tirou da cabeça dele e falou assim, não, agora vocês vão pagar. Não, não sei o que vocês fizeram. Não, eles estão colhendo exatamente aquilo que eles plantaram e a profundidade do lamaçal que eles se enfiaram, né? E eu digo ainda que no meio de toda essa destruição, no meio de toda essa tristeza, Israel tem que ficar feliz, porque o Senhor pune aquele a quem ama. Deus poderia ter eliminado eles de uma vez por todas e acabado com tudo isso. Mas mesmo assim, o Senhor trouxe o castigo como uma forma de libertação do seu povo dele mesmo, né? Uma libertação daquilo que o próprio povo plantou. Eles colheriam sim aquilo que foi plantado, mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos redimir. Muitas vezes a gente continua com a nossa colheita, mas tem que chegar o tempo de plantar novas coisas no Senhor. E aí aqui ele fala, Mênfis o sepultará, porque era uma cidade que os egípcios, usavam como cemitério, né? Então aqui Deus está sendo muito claro, vocês podem tentar fugir para o Egito, lá vocês serão capturados ou mortos, porque o meu castigo vai chegar. E aí no 7 Deus fala, os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando, que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. E aqui neste ponto a gente vai bater nessa tecla sobre o que Israel fez. E vamos já objetificar isso dentro das nossas vidas nos dias atuais, porque nós agimos da mesma forma. Aqui o profeta estava anunciando que o castigo chegaria e tudo o que aconteceria, e o povo chamava o profeta de louco. O povo chamava o profeta de louco. E isso aconteceu em vários episódios da Bíblia. Jeremias foi chamado de louco, Paulo foi chamado de louco e Jesus foi chamado de endemoniado. Então, nós vemos que aquele versículo que diz, né, que as coisas de Deus são loucuras para o homem, né? É muito real aqui. Então, se eu chamo o outro de louco, se eu não aceito a sua repreensão e se eu não aceito aquilo que ele me fala, isso me faz me sentir confortável para não precisar me arrepender. Porque o arrependimento dói, o arrependimento mexe demais com a gente. O arrependimento eu tenho que pensar o que eu fiz de errado e eu preciso me envergonhar. O processo de arrependimento nos traz mudança, mas mudança que dói. E aqui o povo não queria mudar. E quantas vezes também das nossas vidas a gente joga as nossas culpas no outro. A gente culpa os outros por decisões que são nossas. A gente culpa o outro por ramos e direções que a nossa vida tem tomado que o outro não tem a ver. Foram decisões puras e pessoais nossas, onde nós não colocamos o Senhor, onde nós não pedimos o direcionamento
direcionamento do Senhor, e muitas vezes a gente culpa o próprio Deus, né? Então é muito mais fácil a gente chamar o outro de louco ou falar que Deus tem feito planos loucos nas nossas vidas, porque assim nós não precisamos nos culpar, nós não precisamos nos arrepender, nós não precisamos passar pelo processo do arrependimento e toda a dor que ele traz, nós não precisamos passar por mudança. Então é muito mais fácil a gente culpar o outro é louco, ele não sabe o que ele está falando, e a cegueira espiritual vai se aprofundando cada dia mais, ao ponto deles não reconhecerem mais a voz de Deus, a voz que o Senhor colocou no profeta para dizer tudo aquilo que aconteceria. Eles não tinham mais temor, eles não tinham mais medo do que viria, eles não acreditavam mais, eles se afundaram num nível tão perigoso que eles não tinham mais zelo, temor e respeito ao Senhor, aquele Deus que fez tudo o que fez pelo povo, que estava com eles diariamente, dando vitórias, adentrou a terra prometida e cumpriu tudo o que prometeu ao seu povo. E aí, Deus vem em defesa do profeta, e Deus fala, o profeta, no versículo 8, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Aqui o Senhor compara o profeta à sentinela. E o que é uma sentinela? Nada mais não sei se vocês já viram em filmes, principalmente filmes mais de combate antigo, aquelas torres altas onde o sentinela ficava. Ele ficava num lugar estratégico, num monte alto, muitas vezes virado para o mar, que era onde os inimigos vinham, né? E ele ficava naquela torre mais alta, observando dia e noite. Porque quando chegasse os inimigos, o primeiro a ver era o sentinela. Ele era o primeiro a ver e ele anunciava. E Deus aqui coloca Oséias como sentinela. Oséias estava vendo a destruição vir. E Oséias estava avisando ao povo. Oséias era o sentinela vindo do Senhor, que o castigo do Senhor estava chegando. E Oséias avisava o povo. E o povo já não poderia mais enxergar, devido ao nível de aprofundamento do seu pecado. E aqui no 9 eles dizem, eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Nesse versículo 9, se você tiver aí na sua Bíblia, grife duas palavras, Gibeá e Deus se lembrará. Elas estão ligadas nesse versículo, porque o que aconteceu em Gibeá? Alguém lembra o que pode ter acontecido em Gibeá? Em Gibeá aconteceu uma das histórias mais macabras que eu já vi na Bíblia. Lá em Juízes, se eu não me engano, 19, conta a história do levita que adquiriu para ser uma concubina. E a concubina foi embora, não se sabe direito o que aconteceu. Existem várias hipóteses de teólogos, né? Mas ele vai atrás da sua concubina. Quando chega na cidade dela, o pai dela demora para deixar eles embora, tudo mais. Quando eles estão saindo, o povo daquela cidade pede esses dois homens, o levita e o seu acompanhante, para poder estuprá-los. E o pai oferece a filha, né, para aqueles homens. E ela é estuprada a noite inteira. Ela volta para casa, se encontra caída na frente da casa. O levita, também numa reação muito esquisita, pega o corpo dela, coloca em cima do cavalo. Ele esquarteja ela e manda um pedaço para cada tribo. Então, é uma história horrível. E aí, quando eu falo para você grifar Gibeá e o Senhor se lembrará, é que passou muitos anos, décadas do que aconteceu aqui. Mas o Senhor não se esqueceu. Existiu um momento propício. Naquela época, óbvio, o castigo do Senhor caiu. Mas o Senhor continuou a não se esquecer do que foi acometido lá. E o Senhor disse aqui, castigará por seus pecados. O Senhor lembrará da sua iniquidade. O Senhor não se esquece. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso, se tornaram tão repugnantes. E aqui o Senhor traz a memória de como foi o verdadeiro encontro com Israel,
como Israel era. Israel não era dessa forma. Deus estava lembrando daquilo que Israel era. Uvas no deserto. Todos nós sabemos que o deserto é um lugar árido, que não tem água, que nada prospera e fortifica. Não há frutas no deserto. E aqui o Senhor fala que Israel era uva no deserto. Israel era frutífero. Israel era bom. Mas quando Israel se ajuntou à idolatria, eles se tornaram repugnantes. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável como Tiro. Mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Aqui o Senhor já está dando a sentença em cima das gerações futuras. O Senhor castigaria as futuras gerações. O Senhor que darás a eles, dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Aqui em Gilgal, ele está contando no episódio onde o povo pede para Samuel, lá em 1 Samuel, que eles não querem mais ser um povo sem um rei de carne. Eles eram dirigidos pelo próprio Deus, né? Através dos profetas, o Senhor demonstrava aquilo que ele queria que o povo fizesse. O profeta procurava ao Senhor e trazia resposta ao povo, mas o povo rejeitou ao Senhor. E aí entra naquele texto de Samuel, que Samuel fica muito triste, e o Senhor diz: Samuel, não fique triste, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, mas eu entregarei a eles aquilo que eles querem, né? E o Senhor abre as suas mãos e fala: eu vou realizar o que vocês estão me pedindo. E aí Deus aqui diz que toda a impiedade do povo começou exatamente quando atendeu aquilo que eles queriam. Eles queriam um rei de carne, não é isso? Eles queriam um rei que tivesse presença, força militar e que dirigissem eles. E nós vimos conforme as histórias aconteceram desde o primeiro rei, que foi o rei Saul, desculpa, esqueci. O rei Saul, e toda aquela briga com Davi, desde Saul. Toda a idolatria e maldade entrou através desse direcionamento, né? Através de quando o povo quis um rei para representá-lo que não fosse o Senhor. E é isso que o Senhor está lembrando quando fala aqui em Gilgal, né? Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. E aí o Senhor aqui está assemelhando a Israel a uma árvore. E a gente vê que no decorrer da Bíblia o Senhor assemelha muito, né, isso, né? Ele fala muito a respeito de árvores. Árvores frutíferas, árvores infrutíferas, árvores que trazem refrigério, árvores que foram feitas para o fogo, para a destruição. E mais uma vez o Senhor está assemelhando aqui Israel como uma árvore, mas dessa vez uma árvore seca, que não produz fruto nenhum. Ela está ali somente para ser cortada e descartada. É isso que o Senhor fala. E no versículo último, 17, diz: meu Deus os rejeitará, porque não deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. E aqui o Senhor mostra claramente aquilo que foi profetizado em um dos filhos de Oséias, né, que o Jezreel, o Senhor espalharia eles entre as nações, como escravos, como os cativos, e sofreriam mais uma vez pelas próprias alianças que eles escolheram fazer sem a mão do Senhor. E aí, vamos lá para Salmos 81. Eu vou ler para vocês. Cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira, a harpa, toquem a trombeta na lua nova, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito.
Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres de cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi. Eu o pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Aqui o Senhor está deixando claro que o Senhor permitiu que eles trilhassem um caminho que eles escolheram. Por quê? Porque não ouviram ao Senhor. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria. Né? Nesse salmo, o Senhor declara claramente tudo aquilo que ele planejou para o seu povo, e ele diz aqui claramente o que ele fez. Ele permitiu que o povo fizesse as escolhas deles, né? Ele permitiu que eles trilhassem o caminho que eles escolheram, né? Para que eles fossem entregues àquilo que eles mesmos plantaram, né? E quantas vezes nós temos caminhado dessa forma, quantas vezes nós temos nos direcionado ao Senhor e pedido ao Senhor que direcione os nossos caminhos, quantas vezes nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem falado. Eu sei que muitas vezes, né, o nosso coração é extremamente enganoso e a Bíblia fala demais sobre isso. Às vezes a gente acha que as nossas escolhas e aquilo que a gente quer é exatamente aquilo que o Senhor quer, mas nós somos pecadores, nós somos totalmente, infelizmente, dominados pelo pecado, e se não fosse a graça salvadora do Senhor, nós viveríamos escravos, né? Mas o Senhor a cada dia nos faz vencer e perdoa os nossos pecados, mas nós precisamos ter humildade o suficiente para obedecer ao Senhor, porque o abismo do pecado, ele nunca acaba. A Bíblia fala, né, que um abismo puxa o outro, porque quando a gente abre o desejo do nosso ser, da nossa carne, nós afastamos cada vez mais o Senhor dos nossos caminhos. Então, nessa aplicação desse capítulo, que é muito importante, é que nós precisamos aceitar o castigo do Senhor, reconhecer o Senhor em nossos caminhos e ter o verdadeiro arrependimento. Não existe caminho com o Senhor sem o verdadeiro arrependimento. Nós precisamos muitas vezes tirar as nossas roupas carnais e permitir que o Senhor faça aquilo que Ele apraz. Não porque o Senhor é um Deus que quer impor, que é um Deus militar. Não, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Ele escreve as nossas histórias, os nossos dias antes mesmo de nós ter nascido. Então, nós não sabemos nada. Nós achamos que os nossos desejos são as melhores coisas e não são. Não são. Só Deus sabe o que é melhor pra gente e a gente vai se regozijar, nós seremos felizes quando cumprimos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito cuidado com a idolatria espiritual e até mesmo a carnal, porque o povo começou com a idolatria espiritual, mas logo a sua carne estava totalmente corrompida a orgias e a tudo mais. Então nós precisamos tomar muito cuidado, caminhar com o Senhor verdadeiramente e confiar que Ele tem dirigido os nossos dias, Ele é fiel para nos direcionar, Ele é um Deus de graça e misericórdia. Ele derramou misericórdia o tempo todo sobre Israel, Ele corrigiu Israel, Ele permitiu que Israel trilhasse os seus caminhos, já que eles não queriam ao Senhor, eles rejeitaram ao Senhor. Mas nós vimos durante toda a história e toda a Bíblia que nós não somos capazes de escolher nem o que comer. Nós não somos capazes de escolher nada das nossas vidas, porque tudo que nós fazemos, as nossas escolhas longe do Senhor, não prospera, não caminha. O Senhor é o Deus que é do caminho. Então eu deixo essa meditação hoje para vocês. Se vocês puderem, escrevam tudo aquilo que vocês acreditam que não tem permitido o Senhor direcionar. Porque muitas vezes, algumas
partes das nossas vidas, a gente permite sim que o Senhor tome cuidado, mas não no todo, né? Aqui onde eu posso controlar, Senhor, aqui você não entra. Então reflita, pense e permita que o Senhor atue em todas as áreas da sua vida 100%, para que Ele transforme os seus caminhos, porque no final das contas nós estamos somente eu e Deus, você e Deus, e a nossa conta vai chegar. Nós colheremos exatamente aquilo que plantamos, a lei da semeadura vai chegar. Mas acima de todas as coisas, nós temos um Deus de redenção, um Deus que amou. Durante toda a Bíblia demonstrou todo o seu amor, sendo traído, rejeitado, envergonhado. Mas o Senhor continuou nos amando até o final. E esse final foi morte de cruz, com um gostinho de redenção. Então o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode fazer todas as coisas novas. O Senhor pode te lavar. Então somente aceite aquilo que o Senhor tem para você, porque Ele tem maravilhas que não podemos imaginar. É isso que eu deixo para vocês. Continue acompanhando a série de Oséias. Procurem lá no Instagram, @encorajadas com 2 S, e continue caminhando conosco. Que Deus abençoe.